Vídeo aqui dos canais ESPN falando dessa contratação ou possível contratação do Vitor Roque, que se vier, mano, se o Vitor Roque vier jogar no Palmeiras, vai ser uma baita de uma contratação. Monstro de jogador, monstro. Qualquer time que via esse moleque aí do outro lado, qualquer torcedor, né? Você vê o cara ali do outro lado contra o seu time, você já falava, cara, esse cara vai me dar trabalho. Vai ser difícil enfrentar esse moleque aí, né? Chance de gol dele era gigantesca. Achei que ele ia arrebentar no Barcelona, não deu certo, ou faltou tempo para ele, não sei, mas que é um baita jogador, ele é. Até 2031, chegou aqui à Catalunha em janeiro do ano passado. Foi emprestado ao Betis, onde está agora, e tem esse período de empréstimo até o final da temporada, ou seja, até o meio do ano. Por aqui a janela já fechou na Europa, né? No final de janeiro, a janela de transferências foi encerrada. Mas a princípio parecia que não seria um problema. Então o Palmeiras negociou com o Barcelona, preparou ali toda a oferta na casa dos 25 milhões de euros. E claro, o Barcelona precisaria trazer apenas burocraticamente o Vitor Roque de volta para poder então vender ao Palmeiras para fechar essa negociação. Só que aí entra essa questão burocrática que a princípio tanto o Betis quanto o Barcelona entendiam que não seria um problema em relação a como La Liga tem esse regulamento, que acaba sendo um pouco diferente do que a FIFA indica nessas negociações. Tudo isso também está muito bem explicado no ESPN.com.br, o Francisco de Laurentiis acompanhando bem de perto, trazendo também esse lado do Palmeiras, que entendia que isso seria resolvido, que os clubes espanhóis viam que isso não seria um problema, mas aí nesse sentido o que a Liga indica? Não, mas para poder vender o Vitor Roque, para fazer essa transferência, o Barcelona teria que trazê-lo de volta, encerrar o empréstimo com o Betis. Só que isso não vai ser possível porque a janela de transferência aqui na Europa já está fechada. E também não seria possível, digamos, um reempréstimo, ou seja, o Betis, que está com um jogador emprestado, fazer o empréstimo desse jogador, mesmo que por um período curto, ou seja, o Vitor Roque não poderia ser emprestado pelo Betis para o Palmeiras, e por conta dessa questão burocrática, a La Liga entende também que não é possível que seja feita essa negociação nesse momento com a janela europeia fechada. Então, por enquanto, está suspensa essa negociação. O Barcelona tem interesse em fazer essa venda, afinal de contas tem uma situação econômica que ainda sempre implica muito a questão do fair play financeiro, de poder fazer novas contratações, dos limites salariais, que o clube tem melhorado ao longo do tempo, só que ainda não está 100%, e tem, por exemplo, renovação de jogadores como Inigo Martínez e principalmente um novo contrato para o Lamine Yamal sendo redatado, sendo proposto para o meio do ano, quando ele completar 18 anos, e isso tudo ajudaria numa possível venda do Vitor Roque. Por isso o Barcelona ainda trabalha para que até o final dessa semana, quando fecha a janela aí no Brasil no dia 28, sexta-feira, que inclusive é o dia que o Vitor Roque completa 20 anos, para que ainda seja possível fazer essa negociação. Mas é difícil imaginar, pelo menos, que isso parta, por exemplo, de La Liga, mudar a visão dela em relação a isso. La Liga tem sido bastante dura com as regras que ela tem já determinadas anteriormente. A gente viu, por exemplo, no caso do Dani Olmo, toda a questão do fair play financeiro. Ele estava inscrito na primeira metade da temporada, na segunda metade La Liga não aceitou a reinscrição do jogador por conta desse aspecto do fair play financeiro. Aí o Barcelona teve que ir para Conselho Superior de Esportes, reinscreveu o Dani Olmo, mas La Liga está tentando que isso termine. Ontem mesmo o presidente de La Liga, Javier Tebas, falava que entendia que Dani Olmo não deveria terminar essa temporada de La Liga inscrito no campeonato, porque entende que isso foi feito de uma maneira irregular dentro do que é a regulamentação de La Liga, que então, nesse sentido também evita fazer exceções dentro do que ela entende que já estava pré-acordado. Por isso todo esse imbróglio. Final das contas, uma questão burocrática envolvendo essa situação do Vitor Roque, e que o Betis também, por algum tempo, também estava relutante em negociar o jogador, afinal de contas não teria também a oportunidade de trazer um outro jogador contratado ou por empréstimo, já que a janela por aqui está fechada, mas mesmo com o Betis também cedendo, buscando uma contrapartida, mas cedendo que fosse finalizada toda essa negociação, tudo acaba emperrando nessa questão burocrática. Vamos ver se no final das contas se termina assim, mas pelo menos de momento o Palmeiras, pelas informações trazidas, tem
esse interesse em poder ainda contratar o Vitor Roque, uma possibilidade, inclusive, de reforçar a equipe pensando no Mundial de Clubes no meio do ano. Agora, o Linares, o Barcelona, você falava sobre esse otimismo e essa tentativa ainda nessa última semana de janela aqui no Brasil, né, tentando reverter o caso. Ele está otimista, ele entende que conseguiria essa brecha indo para uma outra instância, como foi no caso, por exemplo, do Dani Olmo e do Paulo Vitor. Pelo que você entende, aí acompanhando também, né, e a apuração, o Barcelona entende que há essa possibilidade para tentar, em uma outra instância, conseguir esse empréstimo para o Palmeiras? Eu não diria otimismo, mas que o Barcelona está fazendo esse esforço, indo atrás disso. E isso sim, o prazo também não é muito longo, né? Então a janela em si só fecha agora no final dessa semana, então o prazo também não seria. O que o Barcelona trabalha em cima é justamente de ter precedentes nesse sentido e de entender que a regulamentação feita pela FIFA é diferente nesse aspecto. Mas nesse ponto, só indo por um caminho, por outras instâncias, né, buscando outras, porque La Liga não demonstra que pense de uma outra maneira e não tem sido muito também de abrir exceções, como esses casos que a gente citava agora, por exemplo, do Dani Olmo, do Paulo Vitor, nessas inscrições que o Barcelona acabou fazendo. Então, mais do que otimismo, é tentando trabalhar, porque isso já ajudaria, pensando no lado do Barcelona, financeiramente o clube, olhando também para uma janela de meio de ano, para quando já tivesse isso tudo acertado, facilitaria um caminho, pensando principalmente em renovação de contratos. Não sei, assim, de forma jurídica, né? Não sou entendedor, muito pouco disso. Mas entendendo também que talvez essa coisa da FIFA, né, seja superior à da Federação Espanhola. Mas pela FIFA... Sobrepor a Federação Espanhola, entendeu? O clube filiado a uma federação que tem um outro tipo de regra, né? Eu não sei o quanto pode trazer também de problemas ao clube. Também, então, por isso que eu falo, é difícil falar, pelo menos da minha parte, porque eu não sou dessa seara, essa né? regra é uma regra que, com um pouco de boa vontade, dá para entender. Que essa volta dele para o Barcelona seria só burocrática. É um bate no Barcelona para ir para o Palmeiras. Qual aquele jogador nos anos 90, 2000, que foi para um clube aqui no Brasil para depois você vender? Foi o Cafu, não? Ou visto com o Cafu. Não foi? O Cafu Juventude para cair no Palmeiras. Mas era um caso diferente. Diferente, né? Eu acho que esse caso aí, com um pouco de boa vontade de La Liga, o prazo é curto. E a boa vontade pode ser um precedente perigoso também para a La Liga, embora seja um caso diferente de outras que a La Liga não abriria mão, seria politicamente mais difícil. Esse é um caso que dá para entender melhor, porque primeiro todas as partes querem. O Barcelona quer, o Betis não faz objeção. O próprio jogador é interessante para ele, e o Palmeiras, claro que quer. Agora você tem o tempo curto e contar muito com a boa vontade de La Liga nessa história. Abrir a exceção, entender que o Vitor Roque, na verdade, só estaria pingando de volta no Barcelona. Para não ter esse empréstimo do empréstimo, né? Entender que ele pingou. Claro, a janela estaria fechada se ele voltasse a ser um jogador do Barcelona para o Palmeiras. Mas não é isso na prática que vai acontecer, né? Ele só volta para o Barcelona porque o vínculo dele é com o Barcelona. Mas daria para entender que seria, na prática, uma transição, uma transação do Betis para o Palmeiras. Mas tem que convencer a La Liga disso e convencer em horas, né? Vamos dar uma olhada nos números do Vitor Roque? Bora. E a gente fala também desse impacto da não chegada dele ao Palmeiras. A carreira profissional dele como um todo, né? Então, aí foram 16 jogos pelo Cruzeiro, 81 pelo Atlético Paranaense, apenas 16 pelo Barcelona. 2 gols marcados, agora 33 pelo Betis, com 7 gols marcados. Ele começou bem, né? No Betis, né? Chegou bem. Depois perdeu espaço. Até o Antony que chegou depois. O Antony começou muito bem, né? Essa trajetória dele. E aí, Prates? Bom, o Palmeiras vem tentando, né? Algumas contratações no mercado. Acho que o dinheiro não é o problema, né? O Palmeiras está esbarrando em questões burocráticas, jurídicas, enfim. Fato é que seria um bom nome, talvez, aí para essa temporada, né? Um cara jovem, como disse o Linares, vai fazer 20 anos ainda. Acho que o torcedor fica frustrado, né? Assim, de não ter mais um jogador, né? De não chegar mais aquela peça que tanto se espera.
e talvez até o próprio Vitor Roque, não sei, né, de poder ter mais minutos, né, de poder voltar para o futebol brasileiro. Acho que, como bem disse o professor, né, numa negociação de todo mundo quer, quando ela não se concretiza, talvez todo mundo fique meio chateado. A gente tem de, obviamente, respeitar as regras de La Liga. O Linares explicou muito bem. A La Liga tem regras e elas têm de ser cumpridas, né? Eu entendo o ponto do professor de tentar abrir uma exceção, mas acho que pode ser uma exceção perigosa, prof. Porque aí você está abrindo precedente também para outros fazerem isso. A gente não sabe o que pode acontecer. Daqui a pouco um outro clube... Olha, você permitiu que o Barcelona fizesse aquilo de um empréstimo do Betis, que depois foi rescindido, para o jogador ser vendido fora do prazo. O fato é que é um atleta que vai fazer 20 anos ainda, você não pode falar que aos 20 anos alguém já não consiga mais, ainda mais com o talento que ele tem. A passagem pela Europa até agora é fraca. É fraca. Mostra ser, inclusive, um jogador pouco competitivo. Isso aí que me preocupa em relação ao Vitor Roque. Acho que o Barcelona também se decepcionou com isso. Contratou um talento muito grande do Brasil, estava impressionando no Atlético Paranaense, ele chega ao Barcelona, ele muitas vezes não tem sequência. Agora, eu acho que a sequência fala muito sobre o jeito dele, mais do que quem trabalhou com ele. Porque o técnico do Betis é outro, o técnico do Barcelona que ele trabalhou mais foi o Xavi, e no Betis ele até teve momentos bons, mas momentos que muitas vezes não se confirmavam com uma sequência melhor. Ele no Betis jogou mais, a gente fez muitos jogos do Betis aqui com o Vitor Roque como titular, ele até em alguns jogos perdeu algumas chances, mas criava muitas chances também, e ele não consegue ter uma sequência de emplacar, né? Uma sequência de ter 8, 9, 10 bons jogos, e opa, ele é o dono do time, é o dono do ataque, isso não aconteceu até agora. Por outro lado, vai fazer 20 anos apenas. Com o talento que ele tem para jogar, com o que ele já mostrou no Brasil principalmente, seria uma boa contratação do Palmeiras. Agora, na Europa até agora, ele não conseguiu vingar. Isso me chama a atenção. Eu esperava um impacto inicial forte dele no Barcelona e no Betis. Porque é muito jovem, né? Sim. Daqui a 2 dias ele vai fazer 20 ainda. Tem muita coisa. A gente colocou a pergunta, por que ele não deu certo na Europa? Eu invento a pergunta, quantos nessa condição deram certo? Exemplos, o Pedro, que talvez seja o melhor 9 no Brasil. Bateu lá e voltou. Gabigol, bateu lá e voltou. A gente bate e volta. O próprio Vinícius Júnior demorou um tempo para amadurecer no Real Madrid. Então, eu acho que é um negocião para o Palmeiras. Quantos não foram emprestados também para outros clubes? Sim. É um menino, que é um negocião para o Palmeiras, inclusive para venda futura. É o tipo de jogador que o Palmeiras tem para aproveitar tecnicamente e depois em relação Imagina, prof, Vitor Roque e Paulinho. Eu estou torcendo muito para que a Liga abra essa exceçãozinha, viu? Porque também não é a exceção mais, assim, terrível do mundo. Dá para entender que a volta de um empréstimo, só tecnicamente ele está voltando para o Barcelona. Ele não está voltando para o Barcelona. Ele pinga no Barcelona para ir para um outro clube. O Linares, até para colocar o Linares no papo, 2 questões. Uma em relação a ele, como a imprensa espanhola vê o Vitor Roque, no período dele no Barcelona, no período dele agora no Betis, e nesse possível empréstimo, e o Leão está me lembrando aqui, até talvez numa possível venda agora na janela, né? Na próxima janela. E outra, você está aí, você pode falar bem melhor sobre isso, como os outros clubes estão olhando para essa manobra do Barcelona, porque o Atlético de Madrid e o Real Madrid deram declarações, né, oficiais, se eu não me engano, e por meio de seus técnicos, né, o Simeone e o Ancelotti, falando sobre o movimento do Dani Olmo, sobre o movimento do Barcelona, né, com dificuldades financeiras, conseguindo brechas com a federação. Então, assim, assim, colocando o Dani Olmo e o empréstimo do Vitor Roque, entendo que são coisas diferentes, né? Esse é o contexto do Barcelona, né? Exato. Então, assim, não sei até que ponto também o Barcelona iria forçar uma tentativa de empréstimo de um jogador do Betis para o Palmeiras, com todo respeito ao Vitor Roque, mas sabendo que ele tem uma questão para ser resolvida do Dani Olmo, que foi um reforço para a temporada. Não sei se vocês entenderam, né? Total. Então, não é tão fácil também, né, Linas? Não é fácil porque, de fato, tem esse componente político. Nem é tanto um aspecto diferente da situação de você inscrever um jogador, de você ter, então, jogadores que, no entendimento de La Liga, não entrariam no fair play financeiro, não poderiam ser inscritos para a segunda metade da temporada pelo Barcelona. Isso é um aspecto bastante diferente desse, porque, no final das contas, seria algo que, se o Betis aceita, não tem, por mais que fosse uma venda que o Barcelona faria, ele não tem 100% essa garantia para o meio do ano, embora seja bem possível que ainda assim acontecesse e de qualquer forma conseguisse receber esse dinheiro não agora, mas sim no meio do ano. Só que tem esse componente, no final das contas, até político, de ok, já tem tantas situações anteriores,
por que a gente vai abrir uma exceção agora nesse momento? Então, dentro do que é um regulamento que os clubes aceitam fazerem parte, tem muito desse aspecto para você falar, ok, entendo que não é uma situação tão gritante, tão pesada nesse sentido, é diferente de você trazer um reforço do que você abrir mão de um jogador para fazer uma negociação, mas aí entra esse aspecto de não abrir essa exceção mesmo para algo, digamos, menor, algo que não tem o impacto de fortalecer aquela equipe, pelo menos esportivamente falando. Então, e por aqui já tem tanto desse ponto e foi em relação muito a essa inscrição do Dani Olmo, tantas outras questões que entram também continuamente de arbitragem, né? É um cenário nesse aspecto, digamos, político do dia a dia dos clubes também, que acaba sendo um tanto conturbado, e aí abrir uma exceção poderia aumentar muito nesse aspecto. Falando especificamente do Vitor Roque, acho que tem 2 pontos ali em relação, primeiro a passagem dele no Barcelona, que no final das contas era um período tão conturbado, com o Xavi dizendo que ia sair, depois dizendo que ia ficar, depois acabando sendo demitido de fato, tendo um clube que estava naquele momento bastante turbulento. O Vitor Roque tem bons momentos ali, fazendo gols em 2 jogos seguidos, mas acabando sendo expulso no segundo deles. Depois, de fato, não tem essa sequência. E assim, ele faz 16 jogos com uma média de 21, 22 minutos. Então era também, muitas vezes, muito residual a participação dele no Barcelona. E, no fim, até o Xavi ainda diz que nem era tanto que eles imaginavam que ele chegasse já em janeiro, ou seja, que teria sido ideal ele ficar um pouco mais, por exemplo, no futebol brasileiro antes de chegar aqui à Espanha. E aí outro componente que aí sim o período no Betis, porque ele já tem muito mais jogos, né? Essas 33 partidas, 7 gols e principalmente essa média de minutos dele é muito maior, mais de 50 minutos de média, então já muda muito essa participação dele. Só que essa reta final agora, sim, pelo menos esses últimos, reta final não, mas essas últimas semanas, esse ano de 2025, né, de janeiro para cá, não tem sido muito bom para ele. Ele só faz um gol que foi contra o Barcelona, num jogo que o Betis é eliminado, perdendo numa goleada por 5-1. Foi expulso também no jogo da Conference League. E ainda por cima o Betis foi e contratou um jogador para a mesma posição, um concorrente ali, o Coutinho Hernandes, que não pode ser inscrito na Conference League, isso também era um ponto de preocupação do Betis, mas que investiu ali 16 milhões de euros para contratar o jogador colombiano, um pouco mais de experiência, 25 anos, vinha de 3 temporadas na Major League Soccer e que acaba sendo um concorrente. Também isso demonstra um pouco de que o Betis não tende a exercer a opção de compra em relação ao Vitor Roque ao final dessa temporada e claro, tem sempre muito esse peso de é um jogador muito jovem, é difícil você criar esse impacto tão imediato quando você chega, e no Barcelona você ainda tinha uma situação assim de um clube que o tempo todo não temos dinheiro, e aí o clube vai lá e gasta 30 milhões de euros com um bônus podendo dobrar ainda esse valor num jogador que ainda muito jovem precisava desse tempo ainda de adaptação, e isso trouxe um peso muito grande na passagem dele por aqui, porque todo mundo esperava, em termos de torcedores, falando, tá, então se o clube não tem dinheiro e vai gastar algum dinheiro que não tem que ser um jogador que venha para trazer um impacto imediato, que claro, com 18, 19 anos é muito difícil de conseguir. Linares, obrigado, viu? Você vai almoçar e se encaminhar para o Estádio Olímpico de Montjuïc. É longe daí o estádio de Montjuïc, Linares, ou não? Não, o que demora mais é porque tem que subir, né? Você chega ali na Plaza de Espanha, aí dá uns 15, 20 minutinhos de caminhada, mas tem escada rolante e tudo, para subir ali pro Estádio Olímpico, em uns 40, 50 minutos também já tô por lá para essa grande partida, uma grande sequência, né? Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentando, 1 ponto só de diferença dos dois em La Liga, esses jogos de ida e volta agora na fase semifinal da Copa do Rei, vai ser muito legal, então mais tarde fica esse convite para Barcelona e Atlético de Madrid, jogo de ida, semifinais da Copa do Rei. Valeu, Linares. Boa sequência. Então estaremos juntos aí mais tarde, às 5h30. Não perde o horário, tá, Prato? 5h30 da tarde. Vai chegar cedo. Linares é um cidadão responsável, grande repórter. Avisa o doutor lá, doutor doutor Linares não perde a hora. Doutor Linares daqui meia hora lá perto da estação Trianon. 5h30. 5h30 da tarde, o Barcelona enfrentando o Atlético. Aliás, tem Atlético de Madrid, Real Madrid nas oitavas da Champions. Isso. Tem Barça e Atlético na semifinal da Copa do Rei. E poderemos ter uma final entre, sei lá, Real e Barça, ou Real e Atlético na Copa do Rei. Então... E estão falando aí que pode ser que tenha nessa temporada uma final da Champions entre Real Madrid e Barcelona, como nunca aconteceu. Final prometida. Que horário vai ser Barcelona e Atlético de Madrid? Fala pro fã de esporte de novo. Vai lá, 5h30. Mas, se você estiver no caminho
para algum outro compromisso, você pode ligar no Disney Plus. Disney Plus no seu Disney celular. Plus também. não Você pode, perder, nem né? todos podem fazer isso. Você pode. Eu não Você posso, pode. porque eu vou narrar o jogo. Uma horinha antes, hein, Essa Silmar? história de... Uma horinha Pra antes. você né? se preparar, tem Isso. gagarejo e tudo. Essa história de o clássico, como que é? Real e Barça? É o clássico. O clássico... É isso aí, galera do Verdão. Palmeiras classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vitor Roque chegando no Palmeiras. Será que vem? Será que chega mesmo? Hoje não tem nada, né? Hoje tem Copa do Brasil. Vamos ver aqui, Copa do Brasil amanhã também. Primeiro os confrontos de mata, né? Aí logo após essa rodada da Copa do Brasil, já entra aí Palmeiras, Botafogo, isso, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, o pessoal que ficou ali entre os 10 primeiros, se eu não me engano, né? 8 ou 10 primeiros, uma coisa assim. E essa semana já tem também Libertadores, né? Hoje tem Bahia e Tigres, tem Boca Juniors e Allianz Lima. Será que o Boca Juniors venceu? O Allianz Lima ganhou o primeiro jogo, né? O Allianz Lima ganhou o primeiro jogo. Amanhã tem Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Por isso conseguiu empatar com o forte, poderoso Universidade Central da Venezuela. Na quinta também tem Libertadores e também tem rodada da Copa do Brasil. Sexta nada. Sábado a gente já tem Paulista, Palmeiras e São Bernardo, ou São Bernardo e Palmeiras. O primeiro jogo primeiro jogo não, né? O jogo das quartas de finais é jogo único. Se for chaveamento, já não houver sorteio, se o Palmeiras passar e o São Paulo passar, já podemos ter um choque aí de cara. Que isso, logo de cara, né? Podemos ter também um Santos e Corinthians na outra ponta, na outra semifinal. Essa fase aqui é isso aí mesmo, né? Só não é legal os times se enfrentarem já nessa fase, os 4 grandes, mas nenhum se enfrentou nessa fase. Vai ficar tudo para semifinal.